pessoal, tá começando mais um Tauricast. Hoje é minha estreia aqui apresentando o podcast. Eu tô muito feliz. Antes de começar, quero agradecer à Fitofórmula, que é a nossa parceira aqui do podcast, a toda a equipe de marketing que estudou para colocar o podcast no ar. Também quero agradecer ao Ítalo e à Vivi pela oportunidade de me deixar apresentar esse podcast, o Tauricast. Eu tô muito feliz de verdade. E, gente, para começar com o pé direito, hoje é minha estreia. Tenho o prazer de receber ela, que é natural de Santos, tem 26 anos, ó, vou dar uma espiadinha aqui. Ela é formada em Engenharia Química pela UFSCar, trabalhou na Disney 2 vezes e tá no mundo digital pelo TikTok. Começou no mundo digital pelo TikTok. Com vocês, Luísa Neto. Oi, gente. Tô Lu, muito animada. Tá animada? Uhum. Lu, tô muito feliz de você estar aqui, de verdade. Ó, vou dar um spoiler pra vocês. Eu e a Lu, a gente tem meio que um parentesco, vamos dizer assim, né, Lu? Mas, Lu, tô muito feliz de verdade de estar aqui. Acho que a gente tem muitas coisas muito legais pra falar, desde a Disney, desde o TikTok, desde ser engenheira química. E é isso. Vamos começar? Bora. Então, bora. O que eu quero saber pra começar é TikTok. A Luísa, ela começou no TikTok em 2020, certo, Lu? Uhum. Perfeito. Só que aí você entrou no TikTok tipo eu. Eu entrei no TikTok assim. Ai, tô deitada na minha cama, pandemia, não saía de casa. Vou baixar um aplicativo. Ai, o TikTok que dá pra ver vídeos instantâneos. Não conhecia, do nada eu tava viciado. Ou tipo, não, eu já sabia o que era TikTok e acho que eu vou começar a gravar porque vai ser uma boa pra mim. Não, assim, foi bem a história clichê da pandemia que você acabou de narrar, sem fazer nada em casa. Na época eu tava home office, como todo mundo, e aí sobrava muito tempo e eu cansei das redes que eu já estava acostumada a usar, queria uma coisa diferente, tava todo mundo falando TikTok, então eu tinha uma noção do que era. Não tinham os parecidos com o TikTok ainda, então eu falei, vou baixar isso aqui, mas acho que eu nem vou gostar, vou só baixar pra ver o que é. Uhum. Aí eu baixei, eu gostei muito. E no primeiro dia eu fiz um vídeo de pijama, eu acho que ele ainda tá Mas lá. assim, aleatório, não ia postar, Falando- vou postar. Eu fiz pra postar, mas eu falei, eu tenho nenhum seguidor, vai dar dane-se, vou só postar. E era falando justamente minha primeira impressão do TikTok, então é um vídeo falando do tipo, por que toda cena parece que a pessoa tá pegando o celular de novo, o TikTok era diferente em 2020. Não, era muito diferente. Tinha a vibe do Musical.ly, né? Eles estavam meio que migrando tudo ainda, né? E aí falando que eu não entendia as hashtags, porque todo mundo só usava a hashtag For You Page, ou seja, você clicava na hashtag e era completamente aleatório, Sim. todos os vídeos estavam lá. E aí eu fiz um vídeo falando disso, e achei legal, achei divertido fazer, e larguei e fiquei só assistindo. E depois de um tempo eu fiquei, nossa, eu me diverti fazendo aquele vídeo, né? E aí eu olhava uns vídeos e falava, pô, eu poderia falar outra coisa sobre esse tema. E aí eu já tinha esse pensamento de, desde que eu assistia Não Faz Sentido, Cauê Moura, etc. Eu achava legal a ideia de ter um canal no YouTube. Porque eu fazia teatro, mas não gostava de atuar. Eu gostava da ideia de trabalhar com entretenimento. Sim. E aí o jeito que parecia legal era ter um canal no YouTube, que era a única opção nessa época. Nunca fiz. Que bom, porque, sei lá, eu tinha 12 anos, não ia ser legal. É assim um canal de Minecraft, brincadeira. Mas não, e aí eu sempre Luizinha dos jogos. Nossa, imagina. Não, eu ia falar talvez só de Disney, não Tá sei se vendo? vai. Então, Mas ia ser de um jeito meio ruim. E aí eu fui sempre, minha escola era integral, e aí a faculdade era integral, e aí agora eu tô no estágio, eu fui sempre... YouTube é um negócio de 10 minutos atualmente, né? Você precisa de um dia pra fazer um Sim. vídeo. E eu fui deixando, e aí quando eu vi o TikTok, falei, poxa, isso aqui eu consigo fazer em meia hora, fazer um vídeo se eu não for fazer uma edição, porque no começo eu não editava, não legendava nada. E aí eu comecei a fazer e falei, vou fazer. Com nenhum seguidor, vamos ver o que acontece. E eu não tinha vergonha que eu tinha no Instagram, porque no Instagram tinha todo mundo que eu conhecia. No TikTok só tinha minha mãe. Eu falei, vou começar a postar. E fiquei postando. Eu gravava todos os vídeos assim, 11 da noite, meia-noite, porque eu tinha o TCC, a faculdade, o estágio. Tava na época da faculdade, então. Ainda 2020 tava. pra entregar o TCC. Meu TCC foi 2021, mas eu já estava começando a entrar no tema e fazendo minhas últimas matérias. E aí eu fui fazendo e deu mais certo, e aí eu mudei de estágio e o TikTok foi dando mais certo, daqui a pouco ele estava ocupando mais tempo e me dando mais dinheiro, e eu amo fazer isso aqui. O estágio eu gostava, que depois virou, eu fui até efetivada, eu gostava, mas não era o que eu amava fazer. Aí até que eu, agora faz 1 ano e meio mais ou menos, larguei todas as outras coisas. Formei, terminei a faculdade, que eu falei, não vou largar. Obviamente. Não, tô tava no ali TCC também. já. Não, exatamente, tava no TCC e ia largar a faculdade. Sim, e ainda fiz TCC com um professor que eu gosto e que sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, então foi então mais perfeito. tranquilo. E aí fiquei agora só com, não só TikTok, né, mas TikTok e Instagram. O conteúdo é bem parecido, como todos os conteúdos são. Acho que quase todo mundo fala, não pode postar a mesma coisa. Todo mundo posta a mesma coisa. E agora eu tô nessa de redes sociais.
que eu descobri que é o que eu quero fazer, assim, pelo menos por um bom tempo, talvez pra sempre. Eu acho tudo. Gente, eu adoro assistir os vídeos da Luísa. Não é porque a gente é primo, mas de verdade, é muito bom, é muito interessante. Gente, a Lu, ela faz muito bem. Ela faz muito, muito bem, de verdade mesmo. Todos os seguidores que a Lu tem no TikTok e no Instagram, é de um trabalho que é muito bem feito. E a Luísa, ela leva muito a sério. A Luísa, ela não é qualquer influenciadora, ela não aceita qualquer coisa. Vamos já pegar o gancho já que no domingo passado falou, o Fantástico. A Lu, ela nunca divulgou joguinho, sempre achou errado. Então, assim, a Lu, ela é uma influenciadora, além de ser muito séria, ela trabalha muito bem o conteúdo dela. E isso é muito, muito legal de acompanhar a Luísa. Dito isso tudo, 1 milhão de seguidores no TikTok, é isso, né? Mais de 1 milhão, né? 1.200.000 e chegamos em 209 mil no Instagram agora. Tá vendo? Então é tudo de um trabalho da Lu e é muito, de verdade, muito gostoso de assistir a Luísa. E aí, Lu, você fala meio que, tipo assim, de tudo, né? Você fala de lifestyle, cultura pop, intercâmbio, porque tu chegou a fazer intercâmbio. E aí, como é que tu organiza, assim, esses conteúdos para sempre ter tudo isso no TikTok? Ou no começo falava de uma coisa, e aí, um dia era um dia era um outro? Como é que você começou a organizar isso para falar disso tudo? Então, eu comecei falando mais no geral. Uhum. Tipo, eram vídeos bem mais curtos do que eu faço agora. E era mais para um lado comédia, não sketch ou muito piada, mas um lado mais divertido, assim, eu tentava. E aí eu fui colocando os outros conteúdos a mais, porque eu nunca quis falar de uma coisa só, que às vezes é um problema na internet. As pessoas falam pra você ter um nicho e tal, mas eu não tenho na minha vida, cada grupo meu de amigos é completamente diferente, eu não consigo nichar assim na internet. Então o que eu fiz ao longo do tempo foi que eu fechei um formato dos meus vídeos, eles são todos meio padronizados em formato para eu conseguir variar um pouco mais o assunto. E eu recebo muito comentário do tipo, nossa, nem ligo pra isso, eu fiz vídeo de Big Brother. Nem assisto Big Brother, mas eu gosto de ver você falando, gosto do jeito dos seus vídeos. E essa é a ideia, assim. E o jeito que eu organizo, tem alguns conteúdos mais fixos, então sempre tem vídeo falando das diferenças daqui com os Estados Unidos, falando da Disney, falando de escola de magia. E o resto vai um pouco do momento. Então, nem que você falou do jogo de azar que não pode mais, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Já que eu nunca tinha falado sobre o jogo de azar na minha vida, eu falei, agora acho que é um momento para falar mal, obviamente. E para as pessoas não apostarem na internet, porque não façam isso. Mas eu quis fazer um vídeo e acontece muito. Assim, eu tô vendo uma coisa no TikTok que tem muita gente falando e eu penso, acho que eu poderia falar uma coisa diferente para não ficar aquela coisa repetitiva. E aí eu vou o resto da semana adaptando. Eu tento fechar os temas no começo da semana, assim, domingo fechar os temas da semana inteira. Mas eu sempre deixo meio flexível, porque às vezes o TikTok e o Instagram também agora, os assuntos surgem muito rápido, né? Então não adianta eu falar, surgiu esse assunto hoje, mas já tá fechado essa semana, eu vou deixar pra semana que vem e já passou, ninguém semana que vem liga. passou, realmente, ninguém quer mais saber. Agora é tudo muito na hora, né? Tem que ser, viu o negócio hoje, tenta fazer hoje ou no máximo no dia seguinte, senão as pessoas já não se interessam mais. E assim, eu também não. Se você vier falar agora um vídeo de um negócio que aconteceu há 3 semanas atrás, eu vou falar, já. Porque a gente tem a impressão, você vê tanta gente falando sobre aquilo de uma vez, você fala, já ouvi tudo que tem pra ser falado sobre isso. Exatamente. E nessa pegada, por exemplo, a gente citou o jogo de azar, jogos de azar. Foi domingo passado. Já foi. Você já não vê mais ninguém falando nas redes sociais sobre o que vão ser trabalhado sobre isso, o que, enfim, vão falar, o que vão fazer. Tipo, já passou. Já foi, já vai voltar esse assunto, porque agora está sendo todo um estudo, né, por parte do governo brasileiro, mas assim, já você não vê mais ninguém falando. E você vê um monte de propaganda. Exatamente. Hoje eu passei umas 4, eu fiquei, gente, mas não tinha proibido esse negócio, mas E continua. E Lu, você tem um conteúdo que é muito legal, que, gente, eu adoro, porque eu amo, porque eu tenho um negócio, que eu não chamo americano de americano, eu chamo de estadunidense. Eu tomo bronca nos comentários diretos por chamar eles de americano. Então, mas meu pai fala que eu tô chamando de estadunidense não existe. Mas eu chamo de estadunidense. E aí a Lu tem um conteúdo que é coisas do Brasil que minhas amigas... Dos Estados Unidos acham estranho. Acham estranhas. E isso é muito legal. Fala um pouco. São muitas. Foi um tema que eu comecei a fazer meio por nada, assim. A maioria dos temas foi entrando do tipo, vou fazer um teste. Que nem o da Disney, a primeira vez que eu falei, eu já tinha trabalhado na Disney há muito tempo, entrou uma trend que era coisas que sempre me perguntam quando eu falo tal coisa. E eu fiz um vídeo assim com um sonzinho que eu nem fazia, coisas que sempre me perguntam quando eu falo que eu trabalhei na Disney. E as pessoas gostaram, começaram a perguntar mais, comecei a fazer mais. E o Brasil e os Estados Unidos começou um pouco assim, porque tinha especificamente o negócio da panela de pressão.
que eles praticamente não têm lá, dependendo do tamanho da panela, você precisa de meio que registrar que você está comprando. Uma delas falou que tinha um tipo de autorização, porque pode usar para fazer coisas que explodem. Meu Deus. Sem falar palavras que não, sim, mas eles vão longe, mas não tão longe, né? Se a gente for pensar o país que é, enfim, né? Eles têm muito medo, né? Sim. E aí... Só que pra gente é tipo, todo mundo tem uma panela de pressão em casa. Todo E elas mundo. ficam assim... A maioria delas nunca viu, porque você precisa querer muito uma panela pra você ir numa loja especializada e pagar caro e querer sei lá o quê. E aí elas ficam, mas você fica na cozinha enquanto ela tá ligada? Aí eu, gente... Porque eu só comentei assim, não dá pra fazer feijão porque não tem panela de pressão. E aí começou todo um negócio do tipo, você tem uma na sua casa. Que e aí eu loucura. fiz um vídeo contando disso, nem tinha, porque agora tem, assim, todos eles começam com a mesma frase, virou meio que uma série no meu canal, no meu perfil. E no começo, o primeiro não foi assim, eu não achei que ia fazer outros vídeos sobre isso. E aí as pessoas nos comentários começaram a falar, você falou com ela sobre chuveiro elétrico, você falou com ela sobre 13º, você falou sobre VR, um monte de coisa. E a gente tem muita conversa, assim, acho que quando você senta... Agora no Brinquedo que eu trabalhei, eu era a única brasileira ativamente trabalhando lá. Tinham outras, mas elas ficavam mais na parada. E aí, quando você senta com um monte de americano, eles começam a te fazer um monte de pergunta. E muitas vezes elas são engraçadas, tipo, mas você leu Harry Potter em português? Existe? E aí, ok. Amiga, é o livro mais vendido do mundo, você acha que todo mundo vendeu em inglês? Não, é uma coisa muito surreal achar que, tipo, é tudo em inglês. Eles têm um equilíbrio muito estranho entre achar que aqui não tem nada, do tipo, não acham mais que é uma floresta. Agora, né, a internet ajudou muito com isso. Na primeira vez que eu fui pra lá, era meio... Amazonas eu não tinha e ideia do que pronto, acontecia né? aqui. Sim. Eles acham que não tem nada, mas ao mesmo tempo se você fala assim, tem o Wendy's, que é uma cadeia de fast food, que até já teve em São Paulo, mas fechou. E aí quando eu falei, não tem o Wendy's no Brasil. Como assim não tem o Wendy's no Brasil? Vocês não têm? Eu fico, ou você acha que eu não tenho nada, ou você acha que eu tenho tudo que vocês têm. E eles ficam surpresos com os dois, assim. Tudo que eu falo que tem, eles, uau. E aí o que eu falo que não tem, eles também ficam surpresos. E aí eu comecei a fazer muitos vídeos sobre isso. Atualmente, acho que eu faço uns 2 ou 3 na semana. Que é Nossa, o tema, então tem muito assunto. É o tema que mais gostam e eles têm mania, eu também tenho um vídeo sobre isso, eles têm mania de ligar no FaceTime. Muito, assim. Ligar de vídeo, fazendo nada, posso te ligar? Ou às vezes nem pergunta, só toco meu telefone, que é uma coisa que eu já sei que é um deles, porque meus amigos do Brasil, geralmente... Ninguém gosta de ligar mais Mesmo no quem Brasil, gosta, né? avisa antes, né? Avisa. Vamos fazer um FaceTime? Agora que eu tenho uns amigos mais novos, eu acho que as pessoas mais novas gostam mais de ligar. Olha mais só. jovens, assim. Talvez porque elas não tenham um trauma do telefone. Sim. Elas não precisam pedir uma pizza no telefone. A gente pedia pizza no telefone. É só diversão agora. Mas sim. aí sempre avisa, do tipo, tem uma fofoca pra te contar e vai demorar pra contar por áudio. Posso te ligar? Posso te ligar amanhã à noite? Mas eles não, os americanos só ligam. Te ligam e aí se tu E não eles atender, sabem tá que eu tudo tô bem. em outro fuso horário. Se não atender, aí eles mandam mensagem. Do tipo, tá. quando é que eu ligo, então? Mas aí, cada ligação dessas, às vezes eu propositalmente pego os assuntos que estão, que nem eu fiz um sobre VR. E um monte de comentário falou, fala com ele sobre 13º. Aí, a última vez que minha amiga me ligou, que foi anteontem, acho. Tu já... Taylor, o que você acha de 13º? Ela, quê? Aí eu expliquei pra ela e ela ficou, como assim ter um salário a mais? Que sonho. Eu falei... O engraçado é que eles sempre acabam querendo vir pra cá. Óbvio, tem os pontos negativos e positivos daqui e de lá, mas eu faço sempre a propaganda do Brasil, porque a gente é brasileiro. se é pra eles saberem pouco, que eles sabem uma coisa boa, né? E exatamente, e é aquilo também, a gente é brasileiro e a gente pode falar mal. Agora vai os outros falarem mal do Brasil. Exatamente. Entendeu? A gente meio que vira... A gente se arma num nível que você chega a ser muito engraçado. É tipo irmão, né? Você fala mal do seu irmão, mas você pode falar mal do seu irmão. A outra pessoa não pode falar mal do seu irmão. Santos é assim também. Santos também é assim. Quando alguém de São Paulo falar que o mar de Santos é feio, eu falo, aí o mar de São Paulo é como? Sim, porque não tem. Continua vindo pra cá, continua fazendo trânsito pra gente descer a serra. Exatamente. Deixa a praia de vocês é o Ibirapuera. Soltei essa polêmica. A gente sendo cancelado por 12 milhões de pessoas. Mentira, gente, eu adoro SP. Mas Santos Santos é Santos. Eu vivo lá, inclusive, mas não precisa falar mal de Santos. Vocês não têm essa liberdade de falar mal de Santos. E aí, já pegando esse gancho também dos seus amigos, a maioria desses seus amigos trabalharam com você na Disney. Não. Todos eles. Todos eles? Todos eles e todos do segundo intercâmbio. Porque na primeira vez, eu fiquei com 11 brasileiros. E é muito fácil você... A gente se aproxima mais fácil, a gente convida as pessoas para ir na nossa casa. Os americanos têm um trabalho a mais para você se sentir realmente amiga. Muitas vezes eu ficava me perguntando, tipo, será que eles realmente gostam de mim e tal? Mas é o jeito deles, assim. Demora mais para eles considerarem alguém próximo. Comigo, eu acho que foi até rápido, porque a gente trabalhava
todos os dias juntos, o tempo inteiro, e o nosso passeio era ir no parque junto também. Então, até foi mais rápido do que, por exemplo, alguns amigos que eu conheço que fizeram intercâmbio para a escola. E aí tem aquela coisa, vai para a escola e vai para casa. E aí demora mais ainda. Mas no primeiro eu fiz praticamente só amigos brasileiros do lugar que eu trabalhava e outros na Disney. E agora os meus amigos que eu falo são sempre os do brinquedo que eu trabalhava, que era Mansão Assombrada. Sim. No outro eu conversava, eu já tinha essas conversas, só que era muito ali no horário de almoço, dentro do trabalho. E agora não, porque eu saía praticamente todos os dias com eles. Ou para ir em parque, ou para ir comer alguma coisa, ir para casa de alguém depois que eu comecei a ir. Por isso que agora tem muito mais tema. E as do meu primeiro intercâmbio não tem mais contato. Eu sigo no Instagram, Nossa. legal. A gente às vezes manda um feliz aniversário. Mas Feliz Natal. é tipo um colega de trabalho de uma empresa que você não trabalha mais. Sim, entendi. Tá. E os outros não, viraram amigos mesmo. Legal. E aí, primeira vez que você foi pra Disney? Que ano? Como é que foi? Primeira vez que eu fui passear ou primeira vez que eu Não, fui? primeira vez que você foi trabalhar. Ah, tá, trabalhar. É porque passear ela já foi antes, mas eu quero saber trabalhar. Eu era criança, então é diferente. Mas trabalhar, a primeira vez eu fui em E 2000. como surgiu a ideia de ir pra Disney trabalhar? Porque tem isso também. Sim, Tem isso isso, foi uma porque que nem volta. eu nem antes da Luí, e isso é uma verdade real, eu não sabia. Eu não sabia que dava pra ir, sair daqui ou de qualquer outro país e ir trabalhar na Disney de Orlando, porque tem isso também. A única Disney que dá pra trabalhar é em Orlando, certo? Certo. Às vezes eles pegam umas pessoas de lista de espera e chamam pra Califórnia, mas você não pode prestar pra Califórnia. Entendi. E nos Tá. últimos 2 ou 3 anos isso não aconteceu. E já então. era uma coisa que eles estavam querendo acabar, porque eles têm que fazer toda uma estrutura e mandam, sei lá, 5 pessoas. Ah, entendi. Tá, mas então é isso. Como surgiu? Por quê? Como é que faz? E como foi a primeira vez na Disney, trabalhando nos parques da Disney? Porque pra mim isso é incrível. Eu também acho muito incrível. Às vezes eu ainda não acredito que eu realmente fiz isso. Mas a primeira coisa que eu vi sobre trabalhar na Disney foi o canal de uma americana que estava trabalhando na Disney. Comecei a ver porque eu sou fã de Disney, sou fã dos parques e tal. E aí eu comentei num vídeo dela, do tipo, nossa, meu sonho é trabalhar na Disney e tal. E ela não entendia como funcionava o intercâmbio, mas ela falou, olha, às vezes vem uns brasileiros pra cá. Então, alguma coisa deve ter. E eu, caramba. E esse programa é muito antigo, ele existe desde, eu vou falar errado provavelmente, mas eu acho que é 90 e alguma coisa, 95. Nossa, muito tempo então. Ele era muito pequeno, se não me engano, o Thiago York trabalhou na Disney nesse mesmo intercâmbio que eu trabalhei. E aí ela falou do tipo, tem alguma coisa. E eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha jogado no Google, tipo, intercâmbio para trabalhar na Disney, brasileiros trabalhando na Disney, que é uma coisa que a gente acha que não tem Sim. e acaba não pesquisando. Aí eu pesquisei e descobri que existia. Eu ainda não estava na faculdade. Aí eu falei, vou esperar a faculdade. E fui tentando descobrir, às vezes eu pesquisava no YouTube, ainda tinha pouquíssimas pessoas, tinha a Mari Araújo, mas tinha pouca gente falando sobre isso, falando sobre processo seletivo. E aí eu entrei na faculdade, um veterano meu, assim que eu entrei, foi trabalhar na Disney. Nossa. Um veterano da engenharia química. Sim. E apaixonado por Disney e tal, o Thales. E aí eu entrei na empresa júnior na faculdade e ele era meu diretor na empresa júnior. Eu falei, bom, então agora você vai me ensinar como é que faz esse negócio. Aí esperei ter 18 anos, porque eu entrei com 17, você tem que ter 18 anos no começo do processo seletivo, então no meu primeiro ano de faculdade eu não podia, Tá. que eu só fiz aniversário em outubro. Aí no segundo ano acho que teve greve na faculdade, também não ia dar. E aí depois eu fui. E aquela coisa de acontece no tempo certo, Sim. etc. Fui com as pessoas que eu me dei super bem e tal. E aí eu participei de todo o processo seletivo, foi 2017, dezembro de 2017 até fevereiro de 2018. Trabalhei na porta do Animal Kingdom. E foi tudo muito mágico, assim, muita gente fala, mas não quebra magia, você vê os bastidores, você vê como funciona. A magia muda, eu acho, fica diferente. Assim, quando você sabe que a pessoa que você conhece está trabalhando como amiga do Mickey, você chega lá, não é uma quebra de magia, parece que você conhece o Mickey. É mais emocionante. É uma coisa bem doida, assim. E você vai aprendendo como funciona e o tanto de detalhe, tudo que precisa para funcionar, porque quando você vai lá só passear, tem muita coisa que você não repara. Eles falam, aliás, as coisas muito boas são as que as pessoas não reparam. Ninguém repara que está muito limpo, ninguém repara que é muito seguro. Mas se está sujo ou a pessoa não está se sentindo segura, coisa. ela vai reparar. E aí você começar a aprender mais dessas coisas e tal. Foi, assim, a melhor época da minha vida. Aquela coisa clichêzona de dividir antes e depois. E eu só queria voltar e não podia, que só pode fazer uma vez. Mas aí veio a pandemia, etc. A Disney demitiu um monte de gente, infelizmente. Terminou, né? Um monte de contrato. E na volta eles precisavam de muita gente.
e não supriu o que eles fizeram de processo seletivo. Então, o processo foi, sei lá, em agosto. E aí, em outubro, eles abriram de novo. Ou seja, o processo abriu, acho que eu mandei o formulário em setembro para estar embarcando em dezembro. Nossa, foi nessa muito última rápido. vez que eu fui agora, sim. Foi muito rápido. E eu fui meio, sei lá, né? Faz tanto tempo que eu trabalhei lá, vamos ver se dá certo. Mas podia ir... Tipo, você já trabalhou uma vez, eu posso ir na segunda? Então, nesse processo seletivo especial que eles abriram porque não tinha gente pôde. suficiente, eles falaram, dessa vez pode ir de novo. Mas E aí, normalmente não pode? Normalmente é uma vez só. Ah, tá. Eu espero que eles mudem isso, porque teve bastante feedback positivo da galera que voltou. Então... Porque, querendo ou não, o treinamento básico a gente já tem. E é mais fácil, Foi né? muito mais fácil pra eles, porque pula a primeira entrevista, porque eles já sabem que você fala inglês, você já foi pra lá. Você chega lá, você tem uma noção de como as coisas funcionam, você tá acostumado com o ritmo da Disney, eles conseguem ver o seu, chama record card, que é quantas coisas erradas você fez nas outras vezes, e escolher se te chamam ou não. Então, por exemplo, o meu, de tudo que poderia ter na primeira vez, eu tive um atraso de 15 minutos. Foi a única coisa errada que eu fiz no meu primeiro, no segundo eu não tive nada. Meu record card tá zerado. E eles conseguem olhar isso, então é bom pra eles, mas eles falam que é pra dar oportunidade pra mais gente. Tem muito brasileiro que quer ir. Ok. Todo mundo, antes de ir, defende que só pode ir uma vez, porque quer que dê mais oportunidade pra mais Mas gente. aí agora... Depois de ir, você vai querer ir a segunda, e aí você não vai mais ser tão a favor dessa regra. Vai querer ir toda hora. Não, se eu pudesse ir todo ano, talvez não todo ano, porque você fica sem verão, sem Natal, sem Ano Novo. Quer dizer, realmente. sem não, eu comi Domino's no Natal e foi incrível. Mas, olha que bom que eu perguntei se podia falar nome de marca, né? Porque eu já falei vários. Não, tá tudo bem. Mas fica sem a família. É um momento que tem um lado complicado também, que pouca gente fala. E foi o que eu comecei a falar justamente no TikTok. Contar as histórias dos visitantes que são grossos, que vão gritar com você, que pagaram $200 pra estar lá dentro e quando algo não tá perfeito, ele vai atacar a pessoa que tá na frente dele. Sim. Que é você que geralmente não tem nada a ver. E não tem poder pra resolver também. Ainda mais a primeira vez que eu fui, no brinquedo eu consegui ajudar. Aí deu errado, tudo bem. Você pula a fila e vai de novo. Não atrapalha a gente. A gente quer deixar as pessoas felizes. Mas no primeiro, que eu trabalhava com ingressos, se o seu ingresso não funciona, você tá com o ingresso do seu irmão que tá no hotel, se você não pagou o seu passe anual, eu não posso fazer nada. É a coisa mais cara que... Não é a coisa mais cara que vem de lá, porque tem, tipo, o castelo de cristal Swarovski, mas... No geral, é a coisa mais cara que as pessoas compram é o ingresso e eu tinha que olhar e falar, eu sinto muito, você não vai entrar no parque. E no brinquedo dá pra dar mais jeitinho nas coisas, assim. A gente consegue ajudar mais, aí eu era bem menos xingada, bem menos. Ufa. E aí, duas curiosidades. A primeira é, o amigo do Mickey, o amigo da Minnie, o amigo do Pato Donald, o amigo de vários personagens. Eles são pequenos? São pessoas baixinhas? Então, se você... Esses amigos. Esses amigos. Aham. Você não é amigo porque, assim, o Mickey, ele já existe, ele é o Mickey, né? Sim. O amigo é quem ajuda o Mickey a conversar com as pessoas do parque. Entendi, tá. Quem ajuda o Mickey a estar no parque, porque isso é a amizade deles. E se você entra na Disney, existe uma lista oficial das alturas e cada personagem tem uma altura muito específica. Nossa. O Mickey, Minnie, Tico, Teco, todos os roedores. Eu acho que, inclusive, tá escrito assim. Ou algo do tipo que generaliza todos eles. São até 1,53, se não me engano. E trabalharia como personagem? Eu? É. Não por altura, eu tô num lugar, assim, que eles falam que é um vácuo dos personagens. Eles não sabem o que fazer. Eu acho que não tem quase nenhum. Porque tem personagens especiais, né? Que só tem no Natal, que só tem em parada. Mas não posso fazer isso. Ah, tá. Tem toda uma coisa, porque o nosso tempo lá é muito curto. Não vale a pena treinar alguém pra pessoa fazer parada, que é um treinamento super longo. Ela vai fazer 2 semanas e vai embora. E vai embora, é. Eles vão só gastar dinheiro, porque eles te pagam as horas de treinamento também. Mas, assim, eu não acho tão legal pra mim, porque eu gosto muito de falar. E os personagens não podem falar. Quando eu fui a primeira vez, eu queria muito ir melhorar o meu inglês. E no fim, como eu fiz amigo brasileiro, meu horário de falar inglês era no trabalho. Tanto com os visitantes, quanto com quem trabalhava comigo. E o personagem não tem isso. Eles... Não fala, né? Não, nada. Nada, é só tudo no gesto, na mímica. Quem curte muito teatro, geralmente, gosta da ideia de ser personagem. Porque é uma coisa de expressão corporal, assim, você tem aulas e aulas disso. E é muito legal. E é uma honra enorme, né? Porque você está sendo amigo de um personagem que você, com certeza, acompanha a vida inteira. Mas, pelo meu negócio de gostar de conversar com as pessoas e gostar de poder ser eu mesma, eu normal. Na Mansão Mal Assombrada, eu era muito... você é obrigado a sorrir? Não, porque é mal assombrado. Mas isso também não é proibido de sorrir. Então, era muito livre conversar com as pessoas realmente sobre a vida delas, a pessoa te contar um monte de coisa, você poder
quando o brinquedo tá mais vazio, nossa, teve um visitante que ele reformou a casa inteira dele no tema Mansão Assombrada. Ele fez as coisas. E eu posso parar com ele no canto, porque não estava tão lotado, e ver as fotos da casa dele, conversar. Caramba, que legal, não sabia disso. Então, esse meu amigo Thales, que trabalhou na Disney antes de mim, os amigos dele foram no brinquedo, eles ligaram pra ele no FaceTime, ele falou comigo. Então, assim, são coisas que eu não faria se eu fosse personagem. Sim. E acho que eu também fui criando essas coisas na minha cabeça, porque como eu sabia que eu não podia, por causa da altura, eu olhava mais o lado negativo, obviamente, né? Que eu já sabia que eu não ia poder ter, é melhor eu não querer também. Também não... Mais fácil. E aí você foi pra Disney Paris, e tem um vídeo que é muito, muito polêmico da Disney Paris, que a gente conversou mais ou menos por cima, você gravou um vídeo também falando sobre ele, mas se vocês colocarem... Pedido de casamento. Pedido de casamento, Disney Paris, vocês já vão ver tanto o vídeo que rolou, quanto o da Lu falando sobre. E aí, fala sobre isso, que um cara foi pedir a namorada, enfim, em casamento na Disney Paris, vem um funcionário e tira ele de um lugar. E tira o anel da mão dele. E tira o anel da mão dele, tem isso também. E aí, quando saiu o vídeo, ai meu Deus, o cara era a pior pessoa do mundo e tudo mais, mas tem um porquê dele ter feito isso. E aí... Fala, conta, porque você sabe. O treinamento da Disney, no geral, é bem rígido, né? Disney é uma coisa que não é do jeito que a gente está acostumado no Brasil, que tem um jeito de mais ou menos fazer as coisas. Não pode, não tem exceção. Porque pra você é especial pedir seu namorado na Disney. O tanto de pedido de casamento que eu já vi na Disney, ficando lá uns meses... Pra você é especial, pra Disney tem que ter um protocolo, porque acontece tantas vezes no dia que se todo pedido de casamento for uma exceção, são 10 por dia. Sim. Não podem fazer isso. Não podem te deixar ir num lugar proibido porque você vai pedir alguém em casamento. Porque tem muito. E tudo na Disney é assim. Tem muito anúncio de gravidez, tem muito pedido de casamento, tem muito chá revelação. Não chá revelação, porque não é uma festa, mas tipo, a pessoa contar o gênero, o sexo da criança. Enfim, anúncio de adoção. Se você procurar na internet, você vai ver que são infinitos. A parte mais triste de exceções especiais também tem o Make-A-Wish, que deixa as pessoas terem o último pedido. A gente vê por dia, sei lá, 50 pessoas que estão vindo por isso. Todas as viagens são especiais e a Disney tenta deixar especial para todo mundo, mas tem que ser especial igual para todo mundo. A gente tenta acomodar, a Disney tem salas silenciosas para pessoas autistas, a Disney tem jardins para cachorros de serviço que estão trabalhando ali, cão-guia, coisas assim. Então, existe o máximo de acomodação possível, mas não existe exceção. Muito raro. E aí, o que aconteceu? Ele foi pedir a namorada em casamento num lugar que eles estavam atrás de uma grade. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção no vídeo. Já começa por aí, né? Não é um portão, é uma grade. Ninguém abriu. Você teve que pular aquela grade. Todo mundo sabe o que é uma grade. Exatamente. Se tem uma grade ali é porque é pra você não passar. Por mais baixa que ela seja, porque a Disney não quer ter aquela ideia de prisão, né? De ter grades que você não consegue pular. A grade ela é uma indicação, mas ela é baixa. E é o que eu falei, não tem... eu vou deixar mais um pouquinho e tal. Então, no fim, o que eu acho? Eu acho que a pessoa que fez isso, o cast member, né, o membro do elenco que trabalha lá, ele estava simplesmente seguindo o treinamento dele. Se ele aprendeu que ninguém pode estar ali, ninguém pode estar ali. Eles estavam num lugar que, agora que eu fui lá, é parecido com a Main Street, a Rua do Castelo, né? Por lá que passam as paradas, por lá que passa... Lá tem um carro, tem carruagem com cavalo, às vezes. Os lugares não estão proibidos por nada. E se algum personagem precisa estar ali... Ele está atrapalhando. Por exemplo, se a Aurora ela vai com alguém junto... A Aurora Bela Adormecida. Ela vai com alguém junto com ela para levar ela até aquele lugar específico. Se ela tiver que parar antes, pode ser que vá gente em cima dela. E talvez ela não esteja preparada para aquilo naquele momento. Pode ser que trave outras pessoas que estão indo atrás dela. Pode ser que trave a parada. E aí, se trava a parada, você tem um parque inteiro montado para a parada que proíbe algumas passagens durante aquele momento e precisam ser abertas. E que todos os brinquedos estão preparados para o que a gente chama de parade dump, que é o público que chega logo depois, e a gente se prepara para esse horário. Então, assim, a Disney tem que continuar funcionando. Então, eu entendo ele ter tirado elas de lá. É parte do treinamento. E aí, pensando num jeito mais egoísta. Legal, noivado de alguém, mas eu nem conheço essa pessoa e é meu emprego. Eu vou ser mandada embora para alguém que eu não conheço? E outra, ele está seguindo regras e, por exemplo, se deixasse, poderia até cair no cartão que você falou que fica... Sim. Fica marcado, e né? E existe a reprimand, que é tipo uma advertência, e elas têm tipos diferentes. Tem de muita falta, muito atraso, e tem a de segurança. E a de segurança, pelo que me disseram, eu não estou no corporativo da Disney, mas pelo que me disseram, se você é demitido por uma advertência de segurança, você não volta mais. Nunca mais. Pode querer trabalhar lá daqui a 20 anos, não vai. É para sempre, pelo que me explicaram. Então, assim, eu super entendo
o desespero, porque já aconteceu comigo, de eu virar e ter uma pessoa num lugar que não podia, e eu não pensei 2 vezes. Tipo, eu arranquei a pessoa de lá. Aí, só que aí dando o outro lado da moeda também. Acho que poderia ter sido feito de um jeito mais Disney, de um jeito mais simpático. Não acho que deveria ter tirado o anel da mão dele, porque outra coisa que a gente também leva muito a sério e aí eu acho que tem a ver com eu estar nos Estados Unidos, é propriedade privada e coisas dos outros. A não ser que alguém venha, às vezes a pessoa vem com o aplicativo aberto, me ajuda com não sei o quê. Você aponta e deixa ela fazer, a não ser que ela peça para você pegar o celular dela, peça para você fazer para ela. Porque no Brasil a gente está muito acostumado de tipo, tô com dificuldade de carregar minha mala, pôr num lugar no ônibus. Direto, alguém só pega e põe para você. E a gente acha legal, mas os americanos, estadunidenses, nem sempre acham legal. Então a gente evita muito. Então, assim, como eu tive o treinamento dos Estados Unidos, para mim, ele pegar um negócio caro da mão de alguém foi muito estranho. Mas talvez ele tenha ficado meio... Se estava começando alguma coisa, tipo, ele viu a parada chegando, ele viu o negócio acontecendo, ele pode ter só ficado meio desesperado, do tipo, preciso fazer isso o mais rápido possível. Mas acho que teria chegado aí, fica de pé do lado dos dois. Oi, gente, tudo bem? Infelizmente, vocês não podem ficar aqui e tal. Que é o que a gente tenta fazer. Mas eu já gritei com gente na Disney, com visitante. Aconteceu. Eu tinha um muro perto do meu brinquedo que dava num lago. E quando eu estava conversando com os visitantes, eu virei pro lado e tinha uma criança de uns 6 anos de pé em cima do muro. Eu gritei, porque... O que eu vou fazer nessa hora? Vou deixar ela cair no lago para dar tempo de eu chegar até ela e ser simpática e... Oi, princesa, e tudo nisso bem? todo mundo tem um telefone que grava. E aí o pai tava do lado dela. E aí eu só cheguei e falei, oi, princesa. Eu falei daquele jeito Disney, só que meio apressado, assim. Por favor, desce daí, não é seguro e tal. Aí ele virou e falou, eu falei, tem um lago lá embaixo, você pode ajudar ela a descer? Porque eu também não posso pegar a criança. Sim. Você pode ajudar ela a descer? Aí o pai, não, mas é a Disney, tem que ter uma proteção. Aí eu falei, o muro é a proteção. Porque se nem é baixo, ele deve bater no meu ombro esse muro. Não é que nem as gradezinhas, porque realmente é um lago, né? E aí tem várias coisas, a Disney é uma reserva natural, então não, você não pode pisar nas flores, você não pode mexer nos patos, você não pode arrancar uma planta, porque tudo ali é uma reserva natural. Mas o povo também gosta, né, de ser chato, meu Deus do céu. Nossa, é que a pessoa não... Ela sempre acha que vai ser só um... Oi, desce daí, tudo bem. Não, mas por exemplo, esse cara... Ai, tinha que ter uma proteção. Pô, tá na cara que o muro é uma proteção. Você aí acha que vai ter o quê? Você me vira num desespero que tem um lago, uma criança pode cair. Você ainda quer me responder? Ah, pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tipo, tira a criança, depois a gente conversa. Acho que vocês estão vendo que eu não teria paciência de trabalhar na Disney, talvez. A gente cria uma paciência, é impressionante. Você me conhece desde criança. Eu não sou tão paciente quanto eu sou lá. Mas acontece muito. Já teve mãe que eu tava cuidando do estacionamento dos carrinhos de bebê, largou o carrinho com a criança e saiu correndo. Eles acham que lá nada vai acontecer. Acho que esse é o problema. A Disney, as pessoas, ela é perfeita, ela é feita para ser perfeita, mas ela é um lugar real. Ela não é. E aí a mulher ainda voltou. Aí eu, olha, você não pode. Ela voltou, tava eu, um segurança, um coordenador, porque ela largou uma criança de, sei lá, uns 3 anos dormindo num carrinho e sumiu. Aí eu olhei aquilo e fiquei... Eu só vi ela correndo, né? Aí eu fui ajeitar o carrinho dela e quando eu vi eu nem mexi, né? Porque tinha uma criança dormindo. Sim. E aí ela voltou, mas... Eu falei, você tem que... Ela, eu fui num restaurante. Eu falei, você tem que levar a criança. Mas não deixa eu entrar com o carrinho. Eu falei, não, é pra deixar o carrinho, é pra levar a criança. Mas, tipo, se é inconveniente pra eles querem que a Disney resolva. Eu não quero carregar essa criança com esse carrinho, então vou deixar aí com vocês. Acham que a gente é meio babá. Ah, ele tá com medo no brinquedo, meu filho de 5 anos. Então eu vou, vocês olham ele? Oi? Não. Nossa, eu fui pra... Que responsabilidade. Então, eu fui pra Disney Paris com meus pais e com meu irmão. E tipo assim, nossa, eu tava lá, eu tipo, tudo... O que tem que fazer? Aí o principal é o francês, mas eles também têm as coisas em inglês lá, né? Porque, por ser Disney. E eu, tipo assim, meu inglês... Hoje em dia ele é péssimo, porque eu parei de fazer. Mas assim, eu pegava e eu tentava entender pra, tipo assim, fazer tudo certinho, sabe? Você, tipo, respeitar. Porque mesmo a Disney querendo fazer isso, tipo, o mundo ideal, já indo numa vibe Aladdin, o mundo ideal, que é o que eles querem que seja a magia ali, seja pra você tudo... Cara, só obedece o que eles estão pedindo, porque é exatamente isso, entendeu? Vai ser perfeito se você fizer isso. Porque, se tá ali pra não subir no muro, é porque o perfeito é pra não subir no muro. É porque talvez estrague as suas férias se alguém subir no muro. Sim. Porque talvez essa criança caia no lago. E imagina o desastre que é. Você tem que ir embora com a criança encharcada. Tem muito socorro lá. Não ia realmente acontecer o pior com ela caindo. Mas
olha que dia horrível, só porque você resolveu subir no muro. Tanto brinquedo, pra que você quer subir no muro? Pra que você quer enfiar a cabeça na grade? Que a gente já teve que chamar paramédico pra tirar a criança que enfiou a cabeça na grade e não conseguia tirar. Tem pouco brinquedo em Orlando, em Paris, tem pouco. Não tem o que fazer. Por que não enfiar a cabeça na grade, não é mesmo? Mas a gente também é paciente, entende? Porque a gente sabe que criança ganha um brinquedo e brinca com a embalagem, né? Então, às vezes tem um brinquedo, mas ela quer subir na lixeira. E faz parte. Desde que você vá lá e fale com os pais e tal, acontece. E tá tudo bem. E tá tudo bem. No fim do dia dá tudo certo. E na França, acho que menos gente faz coisa errada porque... Eu falei brincando, mas eles não são grossos, mas eles são franceses. Então, eles são mais rígidos. Muitos não falam inglês. Agora que eu fui pra lá, eu vejo até esse vídeo diferente, porque eu fiquei, nossa, tão inesperado ele ser ríspido desse jeito na hora de fazer, mesmo fazendo a coisa certa. Mas na França, muitas pessoas foram bem secas comigo na Disneyland de Paris. O treinamento deles não é igual. O guest relations, que é o relacionamento com o visitante lá, não é igual, porque eu precisei ir lá, porque tinham 8 brinquedos fechados no dia que eu fui. Então, assim, não é igual. E esse vídeo até faz mais sentido. Ele nem foi fora, talvez, do que eles veem no treinamento. Porque eu duvido muito que eles estejam todos fora do treinamento. Acho que é uma questão de... Não tem tanto essa parte do você tem que ser extremamente feliz o tempo todo. Porque a Disney tem isso. Não é só simpático. É extremamente simpático. É extremamente sorridente. É extremamente Seu dia feliz. lá dentro é maravilhoso. Independente. Seu dia tem que ser ótimo, independente de como você tá. Você vê 100 mil visitantes, mas ele só vê uma vez. E você quer ser a única memória ruim nas férias dos sonhos da pessoa? Então. Não. Então você tem que estar sempre 100% para todo mundo. Sim. Mas você E aí, acostuma. E aí, Lu, indo já agora pra vibe, na verdade, voltando, né? Eu queria falar como é que concilia ser engenheira química e o digital. Por mais que você tenha falado que, tipo, você mesmo falou, meu professor do TCC já sabia que eu não ia trabalhar com isso e tudo mais, mas o que a engenharia, de repente, química te ajuda? O que a graduação te traz nesse mundo? Tem alguma coisa? Tem como conciliar? Não? O que você fez perante a isso? Assim, acho que frases de tio, conhecimento sempre ajuda. Eu fiz a faculdade e eu falo da faculdade, eu falo do intercâmbio que eu só fiz porque eu estava na faculdade. Então, na prática, ensino os temas já entra muito, né? Eu fiz por causa de greves e também algumas coisas que eu reprovei, porque eu larguei um semestre para ir para Disney, primeira vez, que ninguém ouça isso. Não larguei, né? Mas, enfim, minha cabeça largou. E aí, mas eu fiz o semestre, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sei que é regra fazer o semestre, eu fiz. Eu só reprovei umas matérias, mas acontece. E contra isso não tem lei, você pode reprovar. Mas, enfim, eu acabei fazendo em 7 anos. Então, foram 7 anos da minha vida. E era um curso integral, dedicados a estar na faculdade. E eu aprendi muito na faculdade. Não só o teórico de engenharia química, que até foi é o que eu menos lembro, óbvio, porque eu não uso. Mas em termos de aquela coisa de engenheiro é quem resolve o problema, pensar nas coisas de um jeito mais lógico, mais analítico. Eu tenho planilha de dados dos meus vídeos, que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse feito uma faculdade que me ensinou a fazer isso. Tipo, eu sei programar no Excel. Eu nem imaginava que você teria uma planilha. Eu tenho uma planilha que tem tema, tempo, horário, dia que eu postei, que eu consigo ver. Legal isso. Assim, às vezes ela ajuda muito, às vezes o TikTok é meio aleatório, ela não ajuda tanto, mas ela tá lá. É importante pra mim ter os números. No Instagram ela ajuda muito, porque o Instagram é mais constante que o TikTok é legal porque dá pra você ter 0 seguidores e 2 milhões de visualizações. Mas também dá pra você ter 1 milhão de seguidores e 0 visualizações. Exatamente. O Instagram, ele já valoriza mais eu sinto, pelo menos, a comunidade que você vai construindo. As pessoas te acompanham mais constantemente, você consegue ter uma média de visualizações e vai crescendo junto com o número de seguidores e tal. Sim. Então, para isso, a planilha me ajuda muito. Acho que os estágios que eu fiz foram em marketing, mas eu só entrei porque eu fiz engenharia. Que era marketing, mas era análise de dados dentro de marketing. Tá. Então, assim, aprender sozinha, porque a Faculdade Federal tem muito disso, você ir virando meio autodidata no meio do caminho. Aprender a lidar com pessoas. Eu era muito tímida na escola, eu não falava com ninguém. E na faculdade eu entrei e falei, não, vou ser amiga de todo mundo. E eu conversava com muita gente. Aí eu fui da Atlética, fui da empresa júnior. Então, eu aprendi muita coisa de administração de tempo, falar em público, porque às vezes a gente fazia apresentação. Até organizar festa é um negócio que me ajuda agora. E aí, acho que essa parte de conseguir pensar de jeitos diferentes, sabe? Que às vezes eu conheço uma galera que começou com a internet, que tem gente que começou no ensino médio e deu certo, e nunca fez outra coisa. Já virou a profissão da pessoa. E é muito legal, porque a pessoa vive o que ela sonha desde o começo, só que ao mesmo tempo, às vezes eu vejo que eu consigo
ter um pensamento diferente, mais por esse lado analítico, por eu ter feito exatas. Ainda me considero uma pessoa de exatas, por mais que eu não use tanto no dia a dia, porque as humanas da escola não eram o que eu gostava, então eu demorei para entender que eu era também de humanas. Eu não era fã de história, geografia, literatura, mas eu gosto de... E agora é uma contadora de histórias. Pois é. Eu gostava de redação. Ah, então tá tudo bem. Parei de gostar no ensino médio quando a gente começa só a treinar pro Enem, mas... Tem uma hora que cansa. Todas e ainda iguais. onde ela estudava é puxado, tá? Era bem puxado. Era bem puxado em termos de vida social, porque eu era bem triste essa parte, mas eu amo a escola pelo que era puxado, que eu gostava de estudar, ainda tinha isso. Então ok. E aí, quando eu fui descobrindo dentro da faculdade as outras áreas de humanas, que são a parte mais de comunicação, publicidade, etc., eu falei, não, eu gosto de humanas, eu só não gostava de história. Uhum. Não odeio também, que às vezes acham que eu odeio e querem defender que é importante. Eu sei que é importante, não odeio, mas não gostava de estudar aquilo e achava, então não vou fazer humanas, porque eu gosto de matemática. E aí, agora eu virei um equilíbrio de tudo. E os estágios me ajudaram também, mas acho que isso é outro assunto, vai? Não, mas eu ia entrar nisso. Mas aí você tá falando dos estágios fora tipo assim, das empresas, né? Sim. Tal. E aí, a Luísa trabalhou numa empresa legal. É legal, que na pandemia cresceu muito. Cresceu um absurdo, que é o iFood. Uhum. Que é o iFood. A Luísa também trabalhou na Shell, né? Que também é grande. Sim, mas eu trabalhei lá, foi meu primeiro estágio, então eu ainda estava meio perdida e eu era bem das planilhas lá. No iFood que eu entrei mais no marketing mesmo. Então, e aí o iFood, o escritório, toda aquela pegada mesmo que você vê no TikTok, quando a galera apresenta, sim. né? Ou tipo, aqui é onde eu trabalho, aí você vai ver, é o iFood, é nessa pegada mesmo o escritório. Sim, é muito legal. Eu fui pouco no escritório. Sim, por causa da pandemia. Eu entrei final de 2020 ou começo de 2021 e eu fiquei até meio de 2022. E aí, mas ainda assim eles conseguem trazer esse clima do escritório. Eu tinha acesso a muito coworking, que eu adorava, porque eu gosto de ter gente perto de mim enquanto eu trabalho, acho que ajuda a focar. E nas vezes que eu fui no escritório foi sempre muito legal, porque por um lado é ruim não estar lá sempre, mas por outro, como era a cada 2 meses, quando a gente estava também era uma festa. Era uma magia, era o dia que a não magia era da muito Disney, brincadeira. Mas era quase isso. Você chega lá e aí tem um refeitório, tem café da manhã, a comida lá é tão boa também. É uma empresa de comida, se a comida não fosse boa. Não, e aí então era café da manhã e almoço na empresa? Não, era só café da manhã. Mesmo assim, mas cafezinho da manhã com tudo pronto muito já, bom, não é? Não, era maravilhoso. Tipo pão de queijo, tinha tudo isso? Tinha uns sanduichinhos. Sim. Eles tinham um parceiro que eu não vou lembrar o nome, mas é uma padaria bem gourmet de São Paulo. E aí eles mandavam café da manhã, era muito legal. Ai, que legal. E aí lá eu trabalhava do outro lado do meu trabalho de agora, que era já com mídias sociais, só que sendo empresa. Indo atrás de influencer, analisando o perfil, mandando briefing para influenciador e tal. E eu acho que isso me ajudou muito a trabalhar bem agora. Porque, geralmente, quando eu trabalho com empresa, eu recebo um feedback positivo, não só do vídeo, mas da organização do trabalho, de ter entendido o briefing. Tem algumas empresas que realmente têm... Tipo, você não pode usar essa... Por exemplo, do McDonald's, eu fiz do McLanche Feliz. E aí você não podia falar McDonald's. Você só falava McLanche Feliz, porque... Enfim... Eles explicaram isso. E aí foi um vídeo que alguém me na primeira desconfigurou. vez, exatamente. Na primeira vez eu fiz e porque eu fui no McDonald's. Eles, acho que era isso. Tinha alguma coisinha assim. E assim, tudo bem. O vídeo ficou ótimo e o briefing deles era maravilhoso e eu me confundi e falei McDonald's. Mas enfim, no geral... Nossa, parece que falou Burger King na publi do McDonald's, pelo amor de Deus. Mas eu acho que são marcas separadas internamente, talvez. Tá, pode ser. O lugar ainda chama McDonald's, enfim. Continua amando, continua indo lá e tá tudo certo. Mas, assim, no geral, eu sempre faço 100 refações, praticamente. Então, acho que essa época do iFood foi o que mais me ajudou. Aprender como é trabalhar com influencer que sabe trabalhar e com influenciador que não sabe trabalhar. Que tem também. Tem. Mas, assim, eu percebi que não é muito comum. Eu acho que falam muito mal de influenciador de graça, assim. Não é comum e a maioria dos que eu tive algum tipo de problema foi uma coisa que deu pra resolver e era aquela pessoa que eu falei, tipo, o cara tem 16 anos. Ele acabou de começar. Ele acabou de começar a trabalhar, ele é uma criança. Exatamente, é uma criança, exatamente. Então, assim, eu não entendo muito quando falam, porque influenciador não faz nada que presta. Se você pega uma pessoa que tem 15 anos, pode ser que ela faça um conteúdo muito legal, mas você já tem que trabalhar com ela sabendo que ela tem 15 anos. E ela pode se surpreender e ser extremamente profissional, organizada, etc. Mas também pode ser que ela seja uma pessoa de 15 anos, normal. E aí eu acho que às vezes as pessoas não pensam muito nisso. Tipo, já querem que todo mundo seja o ideal, sendo que é uma carreira que você não tem nem muito onde se espelhar, não tem organização, não tem... Você vai meio descobrindo. também, né? É sempre sozinho.
O começo é muito sozinho. Eu ainda faço tudo, eu edito, eu faço roteiro, eu faço a legenda, eu respondo os comentários. E aí tem coisa que eu não sei fazer, porque não tem quem me ensinar. Eu tenho que ir procurando. Se eu vou atrás e eu acabo num conteúdo bom, eu vou aprender do jeito certo. Mas às vezes eu não sei e eu aprendi do jeito errado. E aí eu sinto que às vezes as pessoas têm pouca paciência com... Influencer, assim. Pega uma pessoa que nunca foi numa festa, etc. E aí chama a pessoa pro show. E aí fala, mas os stories ficaram meio tremidos. É porque ela tava muito animada, porque talvez ela nunca tenha ido num show assim, e ela é nova, e etc. Um show de graça, vamos dizer assim. Tipo, você vai no camarote da Taylor Swift. O story ficou story animado. Tremido. Que bom. Que bom que ficou, significa que ela tava pulando. Não tava aquela pessoa que só chega e grava um story por gravar. Tipo, só foi por gravar só e tal, porque eu já vi muita gente. É assim, porque eu trabalho também com influenciador. Chegou lá, gravou, porque ganhou o seu que ganhou pra estar ali. E tipo, pra mim tá bom. Não, meu, se a pessoa pulou, se divertiu, mostrou a comida, mostrou o camarote, mostrou o show, mas, a pessoa tava se divertindo. Não, o que eu mais gosto é ver story quando você vê que, tipo, a pessoa, ela quer muito estar lá, ela tá feliz. Ela estaria lá se ela não estivesse filmando. Porque quando você só vê a pessoa, tira 3 fotos assim e acabou. Aí e vai embora. Nossa, não tem um story. Será que ela viu a Taylor Swift? Será que ela foi? Não é uma tela verde? Inclusive, por isso que eu nem fui atrás de um show da Taylor Swift. Eu gosto, mas eu não sou a pessoa que sabe todas as músicas. E aí eu fico pensando, tanta gente sabe, de influenciador mesmo, que tava doido pra ir. Eu vou ficar tentando ir atrás, mandar e-mail pra Deus e o mundo, porque a gente, no fim, tem que acabar a gente mesmo correndo atrás das coisas. Se é uma coisa que você realmente quer, um show que você vê no Brasil e tal, você queria falar sobre, você pode correr atrás. Mas eu vou pra chegar lá e não saber cantar metade das músicas, eu vou me sentir muito mal. E aí... Mas quando a Billie Eilish vier, eu vou encher o saco de todo mundo. De todos os produtores. Tudo e todos. Todas as pessoas do Brasil receberão um e-mail. Que você quer ir no show da Billie Eilish. Pelo amor de Deus, e ela no Lollapalooza, mas foi muito de longe. Normal, eu quis ver o Lil Nas X, tá tudo certo. Então tá tudo certo, tá tudo bem. E esse negócio de publi pega muito também, né? Porque assim, as pessoas consomem, agora querem consumir tudo muito rápido. E aí, agora eu acredito que para você fazer uma publi muito boa, para prender a pessoa, tá muito tendo aquela publi que é um estilo que você faz e que, tipo assim, pra mim, gente, você só nota no final que é uma publi, que sempre tem aqueles comentários, nossa, era uma publi. Eu amo fazer isso. Tipo, nossa, era uma publi. E a Luísa faz, gente, eu fico tipo, nossa, era uma publi. E já tem comentário disso, aí não dá pra comentar de novo. Comenta de novo. Comenta, pelo amor de Deus. Vai. Mas é muito legal essas publis. E você faz, tem um que você fez pra uma loja que tava vendendo uns Belocs do Harry Potter. Sim, foi. E aí, na publi, gente, a gente se conhece desde pequeno. Na publi, eu descobri que a Luísa, ela já foi pro estúdio onde foi gravado o Harry Potter na Inglaterra. E eu não sabia disso. E eu nunca tinha falado disso. Aí quando eles falaram, você tem alguma coisa diferente pra falar de Harry Potter? Eu... Tenho. E aí, como eu fui mostrando a pulseira, né? E pra cada pingente, cada berlock, eu mostrava... Gente, juro, exatamente. Eu contava uma história de como foi ver aquele tudo se encaixava. objeto. Por quê? Porque ela mostrava foto, tu mostrou foto. Meio que, tipo, tu comprovou que tu tinha ido e tal. Gente, muito legal. Não menti na internet. Não. Mas assim, realmente, você... É aquela publi que você chega no final e fala, nossa... Então era uma publi. Que vídeo legal. Mas eu acho que quando a empresa... Tem algumas coisas que ajudam a fazer esse tipo de publi. Primeiro é tempo. Não foi num dia que eu tive aquela ideia, sabe? Foi uma parceria com a Monte Carlo. E não é a primeira vez que eu faço com eles. E eles dão te deram um tempo suficiente para você criar um roteiro legal. Eles conversam. Eu achei muito legal que nesse briefing eles mandaram coisas que eles gostaram no vídeo anterior que eu fiz com eles. Nossa, tipo, que legal isso. De ir mostrando... Porque eu também tinha feito isso de mostrar aos poucos. E eles deram tempo e muita liberdade criativa. Do tipo, eu quero que apareça na tela. Obviamente você vai falar que é Harry Potter. Eles me mandaram tudo pra casa lá. Todo mundo me pergunta se eu fico com aquelas coisas. Não. Mas... Aí depois eu acabo comprando. É ótimo, porque eu caio na minha própria publi. Porque eu pego o negócio na mão, depois eu quero. Então, tá muito legal a coleção. E aí, eles dão a liberdade de não ter que ficar falando olha, isso aqui é feito de prata, sei lá quanto. Que bom, porque não precisa. Não. Eu ponho na legenda, óbvio, porque é importante a informação. Sim, mas E olha a marca que você está trabalhando. Será que você realmente precisa avisar que aquilo é tal? No vídeo. Ficar Exatamente. Falando que aquilo é feito... Olha, a Monte Carlo tem qualidade, a Jura. Todo mundo já sabe. Exatamente, já tá tanto tempo aí, precisa mesmo falar. Mas tem marcas que precisam dar detalhes. Mas é que eles pedem ou porque tem que pôr?
pedem, do tipo, eu mando o sim. roteiro e aí eles falam, tá, só acrescenta isso aqui de 4 linhas de falar coisas técnicas. E dá pra fazer um vídeo legal ainda. Às vezes é mais importante pra marca, eu entendo também, a gente prefere ter menos visualização com a informação completa, porque óbvio que o vídeo que é mais geral, mais focado na história e menos no técnico, vai dar mais visualização. Mas tem marcas que é mais importante o técnico. Por exemplo, eu fiz agora o meu cabelo com a vela. E aí, quando eu tava falando da tinta, eu falei coisas bem técnicas da tinta. Porque quem procura tinta de cabelo precisa ver essas coisas. E não é só... Óbvio que a tinta da vela é boa, mas elas não são todas iguais. Então, pra você até escolher qual que você vai usar. E aí, eu entendo que pra eles é mais importante, às vezes, não ter um alcance tão grande de gente que só quer ver como ficou meu cabelo. E sim ter um alcance mais específico de pessoas que estão procurando uma tinta pra pintar o cabelo de um jeito tal, sem danificar lá. Então, eu entendo as marcas. E aí, a gente vai conversando e a maioria é bem um papo, assim. Quanto mais liberdade, mais dá pra fazer. Você trabalha com umas marcas legais também, né? Tem isso também. Com a Disney. Com a Disney. E aí, falando de Harry Potter, indo pra vibe da magia, a Lu, ela é embaixadora da Escola e Universidade de Magia. Ela fica onde? A escola fica em Vila Vareta, que é Campos do Jordão. Ok. A universidade fica em Minas, em Araxá. Legal. E aí, você foi pras duas? Não. Você conhece as duas? Agora sim. Então, e você já vê que é um assunto que me empolga muito. Né? Mas, enfim. Ela conhece as duas. E aí, o que é ser embaixadora da escola e da universidade? E por quê? Como é que veio isso e tudo mais? Porque eu sei, a Lu é louca em Harry Potter. Mas e aí? E quais são as responsabilidades de ser uma embaixadora de uma escola de magia no Brasil? Olha só. Eu acho muito divertido quando eu falo sobre isso. Principalmente pessoas que não sabem. Apresentam uma amiga e falam, a gente se conhece da escola de magia. Quê? Da escola de magia. Mas vamos do começo. Eu fui chamada primeiro para a Universidade de Magia. Foram vários influenciadores. E eu fui chamada meio sem saber o que era. Me falaram assim, é tipo Harry Potter, vai lá. Não é tipo Harry Potter. Do tipo, você chega lá e descobre que é um novo universo. É magia, mas não é tudo que é magia que é Harry Potter. E é bem diferente. Então, tudo começa com 2 livros da Vanessa. E aí, esses 2 livros apresentam um universo. São livros bem legais, porque até tem personagem principal e tal, mas abre muitas tramas, porque funciona como um RPG ao vivo, a imersão. E aí, eu fui lá meio caindo de paraquedas, tentei ver o que dava. E eu fiquei completamente apaixonada, porque é um negócio assim... Você realmente vive aquela realidade durante 4 dias. É um ano letivo, dura 4 dias na imersão. Você conhece um monte de gente. Eu conheci um monte de gente parecida com a Luísa da escola, que gosta de ler, que gosta desse negócio de universo de fantasia e tal. E aí fui descobrindo como é específico esse universo, como é brasileiro esse universo. Ele é todo baseado em folclore, história do Brasil. Nossa, que legal, eu não sabia então, disso. Então não tem, né? As pessoas gostam de comparar com Harry Potter. Eu faço a comparação mais para mostrar que é diferente. Sim. Então, assim, não tem hipogrifo, mas tem caipora, tem boto, tem sereia, tem... Nossa, mas eles pegaram um negócio perfeito, não, perfeito. É maravilhoso. Perfeito. E você vê crianças ou adolescentes, enfim, de 15 anos se interessando realmente por cultura brasileira. As músicas sim, são... Eu ia falar isso. A gente escuta Estúpido Cupido, Banho de Lua, as gírias são bem anos 70. Então, é um negócio que é muito legal. E aí, como é tudo assim, tem os personagens, né? Tanto professores quanto alunos, te envolve 100% naquele universo. E aí falam assim, mas você vai na escola de magia, mas não faz, né, mágica? Eu falo, não, mas faz. Faz. Quando você tá lá, faz. Tipo, a magia do ambiente é muito real, por mais que você vá treinar um feitiço, que você sabe que se você fizer na rua, não faz nada. Mas eu recebo muito comentário, mas não funciona. Eu falo, jura? A gente não sabia. Eu jurava... E óbvio, né? Eu jurava que eu tava invisível. Nossa, e outra, não, Harry Potter existe, olha só. Não é um filme só, não é um livro, claro que não. Então... Pô, pelo amor de Deus, né? E aí depois eu fui pra escola, porque aí eu já entrei muito nesse universo. Juntou de eu realmente me envolver e gostar muito. Então, assim, agora os alunos que vão sempre eu conheço, eu converso no WhatsApp. A autora também, porque a autora do livro ela é também a autora das imersões, né? A gente tá lá vivendo aquela história, mas existe um roteiro que é contínuo, uma imersão é a continuação da outra. E aí juntou isso de eu ficar apaixonada e me envolver muito com os meus vídeos sobre isso darem muito certo. E aí a gente entrou nessa conversa, que o nome que a gente falou foi embaixadora, mas não é assim uma coisa... É mais que eu virei a influenciadora que tá sempre lá. Olha! Então, eu vou atualmente nas próximas imersões, eu vou em todas as que vão ter. E é exatamente o que eu queria da vida, assim. Eu tô muito, muito feliz, tem em janeiro, fevereiro agora.
Ainda tem matrículas abertas, daquela que entra numa propaganda. Já baixou, já deu, veio a embaixadora, tá vendo? Exatamente, isso faz parte do trabalho de embaixador. Não, mas aí eu vou e a Vanessa, toda a empresa na Escola de Magia do Brasil, né? A MB, eles são muito legais em termos de me dar liberdade para fazer realmente o que eu quiser. Eu não sou obrigada a fazer nenhum vídeo, na verdade. Olha só. Se eu quiser ir lá e não fazer nada... Sim, porque você postou até esses dias. Eu posto toda hora, e é porque eu quero. Eu, às vezes, pergunto pra ela, tipo, eu posso falar isso? Posso falar o preço? Porque o último vídeo que eu fiz foi explicando o preço e por que é aquele valor e tal. E por que vale, sim. Por que eu não acho caro, embora seja um preço considerável e tal. E aí eu até falei pra ela, posso falar o número? Ela, claro, tá no site. Beleza. E aí eu vou falando o que eu tenho vontade, contando o que eu vivi lá. Quando eu tô lá, eu não tenho nenhum tratamento diferente, até porque a ideia é mostrar como é a experiência de estar lá. E aí eu agora fui na escola, vou na escola outra vez, não tem ordem certa para fazer, então eu vou na escola e depois eu vou de novo para a universidade. E eu fui meio entrando nessa de, como eu gosto muito, a gente foi conversando e fazendo cada vez mais coisas. Mas nesse caso não é uma coisa assim, tem um contrato e eu cumpro essas coisas, Sim, eu sou entendi. obrigada. Por exemplo, teve uma que era no fim de semana do aniversário da minha avó. Não fui, porque eu não sou obrigada a ir. Eu vou porque eu amo. E porque ela me chama para ir, o que obviamente é muito legal. Mas é uma coisa feita bem orgânica, assim, até do meu lado. Não tem faça 10 vídeos, por exemplo, que é o caso de, quando eu falo embaixadora, acho que muita gente pensa assim, Sim. Uma coisa formal. Mas é isso. Muito, muito legal. E eu acompanhei seus stories todos, é muito... Lu, eu amei que você veio aqui, mas antes da gente terminar, vale lembrar que o nosso podcast é um oferecimento da Fitofórmula, que atua no Brasil há mais de 15 anos, fazendo e trazendo para o mercado brasileiro as fórmulas chinesas com ervas milenares chinesas. Então, você quer acessar, quer garantir a sua, já sabe, quem está assistindo pelo Spotify e no YouTube, clica aqui no QR Code, que vai te levar direto para o site. Quem está ouvindo, entra no site fitoformulanatural.com.br e garante as suas fórmulas, combinado? Lembrando que a gente sempre indica você procurar um prescritor mais perto de você. Então entra no nosso site também, Guia da MTC, que lá você vai achar um prescritor perto de você e tudo mais, seja da região do Brasil que você for. E aí você consegue, usar as nossas cápsulas, gotas para infusão e tudo mais. E Lu, a Fitofórmula, que é a nossa parceira, que também tem os produtos de skincare, trouxe para você um presente. Eu vou pedir para a produção o presente. Mentira, eu amo skincare. Lu, esse aqui é um presente do grupo Fitofórmula, da Fitofórmula, pra você, que é o nosso skincare que tá aqui, ó. Posso abrir agora? Pode, abre. Que é a nossa linha de skincare, que é totalmente natural, feito com ervas milenares também chinesas. Então, Lu, eu tenho certeza que você vai amar. Produto natural, perfeito, sua pele vai ficar perfeita. Eu uso. Que lindo. Eu uso, Lu, e você vai ficar apaixonada. De verdade, você vai amar mesmo. E aí, depois você me conta, que eu vou passar pra eles o que você achou. Claro, eu tô sempre atrás de coisas mais naturais pra usar na pele. Ah, legal. E aprendendo Então você vai mais sobre skincare. É parte da coisa de entrar no TikTok, você começa a aprender sobre skincare, né? Putz, sim, tem Eles muita coisa querem de todo skincare. mundo com a pele bonita, ele manda pra todo mundo. E aí eu tô atrás de coisas mais naturais, eu vou usar. Muito obrigada. Obrigada, Fitofórmula, também. Ai, que bonitinho. Sim. E Lu, deixa Vou usar suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Ah, beleza. Como é que eu te acho no Instagram, TikTok? Então, atualmente eu posto no Instagram e no TikTok. O TikTok é luisa.neto, luisa com Z, ponto neto com 2 T's, mas vai estar escrito em algum lugar. E o Instagram não tinha mais luisa.neto, então é luisa.neto97, que é o ano que eu nasci. Bem simples, bem fácil de lembrar. E... É fácil de achar, até porque se você coloca Luísa Neto no TikTok, já aparece. Se colocar ainda Luísa Neto Disney, já aparece direto. É, já. no Instagram também. Porque Também eu sempre então. nomeio os áudios dos Reels e essas coisas com então Luísa já, Neto. já acha, já, né? Bem fácil. Facinho. E também siga a gente nas redes sociais. As redes sociais do Tauricast. Então é Tauricast mesmo, gente. Vocês acham no Instagram e no TikTok. Sigam também a nossa patrocinadora, a Fitofórmula. E também quem quiser me seguir no TikTok e no Instagram, o meu @, também é Vitor Leutis. Lu, muito obrigado. E antes da gente ir, a gente quer desejar um Feliz Natal a todo mundo, um ótimo Ano Novo, que faltam aí pouquinhos dias pro Natal, com o nosso episódio. Então, gente, que o Natal e o Ano Novo de vocês sejam maravilhosos e que 2024 venha com tudo, não é, Lu? Tchau, Feliz Natal. É isso, Aproveitem gente, muito, tchau. comam bastante. É isso aí. Obrigado, Lu. Tchau. Tchau.